bem-vindo, glória a Deus. Olá, Gente pastora. do céu, que alegria. Pastor, todos os dias a Igreja da Liberdade está muito ativa, muito dinâmica aqui nas redes sociais. Hoje nós temos esse recurso das plataformas digitais para a gente estar interagindo com o povo. Nunca ficou tão fácil a gente se comunicar, não É é? verdade. Parece que até está mais acessível do que até no tempo que existia essa facilidade do presencial. Mas, principalmente, a gente alcança até um número maior de pessoas, né? E nós louvamos a Deus porque Ele preparou tudo isso. Ele passou um século preparando o homem para desenvolver recursos tecnológicos, porque Ele sabia que um dia iria ser muito útil para a igreja, que Deus não faz nada sem intenção, não faz nada sem uma motivação, né? E É aí a verdade. gente não entende. Às vezes a gente até reclamava, esse povo só vive nessa tecnologia, só vive nesse computador, só vive nessa internet. Mas olha como a internet está sendo um recurso indispensável hoje para nós, né? Então, nós Verdade. louvamos a Deus por isso. E que bom que, por causa da internet, nós estamos aqui nos conectando. Gente, deixa eu só dizer um negócio a vocês. Pastor Rafael Belo, ele prega no país todo. Pastor Rafael Belo é, acima de tudo, esposo de uma grande amiga do meu coração, que eu amo demais. Sempre digo nos quatro cantos desse país que ela é uma mulher de oração, é uma mulher que me inspira a estar mais perto de Deus. Eu aprendo demais com essa mulher, a ter intimidade com o Senhor, a se relacionar com Deus, a buscar o Senhor incessantemente. Ela me ensina muito, gente, aquela mulher de joelho no chão. Ela passou por um processo dificílimo agora, foi infectada pelo coronavírus e ela já tinha algumas complicações de saúde, mas aprove o Senhor o milagre da cura e glória a Deus que nossa amiga está bem, está se recuperando aí e eu sei que a obra vai ser completa nesse processo em nome de Jesus. E mesmo cuidando da esposa, está aqui o pastor Rafael nos cedendo um espaço para comunicar, conversar com a gente, para comunicar para a gente algumas diretrizes, princípios sobre liderança com ele mesmo, ele sabe do assunto. E que bom, pastor, muito obrigada, estou muito honrada, muito feliz mesmo de ter o senhor aqui, tá? Conversando com a gente, tá aí reservando um pouco do seu tempo. Gente, ele estava correndo, resolvendo um bocado de coisa, chegou agora, se esbaforindo em casa, para estar aqui conversando com a gente. E eu sou essa metralhadora mesmo, mas vou dar lugar aí para o senhor falar e cumprimentar a gente. E a Igreja da Liberdade está em peso aqui. E eu sei que tem muita coisa para a gente aprender aqui nessa noite com você. Obrigado, obrigado mesmo pelo carinho de poder servir a Igreja da Liberdade. Para mim é honroso servi-los. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo carinho com a minha esposa, obrigado pelas orações. Amém. Oramos mesmo. Dias nublados, né? Essa é a minha definição, porém não há um dia nublado que a qualquer momento não ceda ao sol. Então, a gente passou por um momento muito difícil aqui. Verdade. A Deus e as orações de tanta gente, eu sabia que Natália era amada. Eu tinha certeza. Eu só não Como sabia, não amar essa mulher? Como não? eu só não sabia o quanto Meu Deus. que o povo tinha por ela, e eu me senti muito. A cada mensagem que chegava era uma emoção muito grande, e a gente só agradece. Daqui a pouquinho ela vai estar por aqui dando uma palavra. Sim, muitíssimo bem-vinda, meu Deus. Ela ainda está tomando alguns medicamentos, porém Imaginei. ela venceu, de certa forma, venceu o vírus. Ela não infecta mais ninguém, não é mais infectada. Sim. Está tomando alguns remédios em razão da pressão, mas a gente se sentiu muito amado mesmo por tanta gente, e Glória a Deus. Mas isso é resultado de semeaduras, né? era muito, muito prazeroso para o nosso coração. Obrigado ao senhor, obrigado a todos da Igreja da Liberdade. Que bom estar aqui e a gente bater um papinho, né? Sim, sim, sim. Vamos sim conversar. Mais uma vez, eu quero só registrar novamente que a gratidão é completamente nossa, que eu sei das suas ocupações. Gente, ele é muito ocupado. Sempre está aí também fazendo as lives e interagindo com outros ministérios, com pastores. Mas reservou esse tempinho aqui para nós. E aí, quem vai recompensar é o Senhor, porque eu nem tenho
como recompensá-lo, né? Mas eu sei que do céu vem todas as riquezas que nós precisamos receber. E aí eu separei o tema, como eu sempre tenho conversado todas as segundas-feiras à noite, e Deus tem trazido aqui pastores bem especiais para estar conversando com a gente sobre liderança, sobre célula. E hoje, especificamente, eu quero falar um pouco, sim, sobre liderança, uma liderança eficaz, sobre os princípios de uma liderança. E a gente precisa já iniciar essa conversa levando em consideração, né, de que nós somos muito privilegiados em sermos separados e escolhidos por um Deus que é expert em liderança. Ele é o líder por excelência. Mas imagina que ele reserva, que ele chama alguns tão pobres, mortais e limitados como nós e confia nas nossas mãos coisas valiosíssimas para o reino de Deus, para que a gente possa dar de conta, para que a gente possa administrar e gerenciar. Porque existe coisa mais preciosa para o Senhor de toda a criação do que gente, do que vidas, do que pessoas, né? Nós somos a coroa da criação, né? Assim, pastor? Olha, o pastor é teólogo, viu, minha gente? Inteligentíssimo. Então, ele vai aí me ajudando. Então, nós somos a coroa da criação. Então, imagina que Deus confia a pessoas, vidas que para eles são tão preciosas, para que a gente possa estar liderando, para que a gente possa estar conduzindo, para que a gente possa estar guiando. Então, como exercer essa liderança, pastor? Como ser um líder eficaz? Um líder que eu coloco, seja na posição de um pastor, seja na posição de uma missionária, seja na posição de um líder de célula, de líder de ministérios e tantas outras ocupações que nós temos nas nossas igrejas, né? Nós vemos na narrativa bíblica que sempre essa escolha é imprevisível para o homem, né? Porque a seleção seria outra se fosse feita por nós. A gente escolheu aquele que tem mais seguidor, aquele que tem mais like, né? Os nossos critérios eram outros. Mas Deus surpreende, né? Assim, pastor? Com certeza. Pastora, a gente precisa, a princípio, definir que tipo de liderança eu tenho, que tipo de liderança eu sou. Na verdade, a gente mais pensa no tipo de liderança que temos do que no tipo de líder que eu sou. Se tem na cabeça que ter vale mais do que o ser. Então, a gente precisa ter em mente a ideia de que ser um líder é tanto mais importante do que ter um líder. Então, quando você define em seu coração o líder que você consegue, de certa forma, se submeter ao líder que você tem. Então, se você está em crise com você, sobre o ponto de vista de ser um líder, você vai ter dificuldade, sim, sobre tudo o líder que se tem. Então, o indivíduo precisa definir dentro dele sobre o líder que se é. Se resolveu isso, você está resolvido já do outro ponto. O indivíduo tem crises sobre a liderança que se é e ele tem crise sobre a liderança que se tem. Então, a liderança que tem nunca vai lhe satisfazer a razão do líder que ele deixou de ser. E quando eu falo de líder, é o líder da casa, da família, é o líder em ambientes relacionados ao que se propõe para liderar. Então, se o indivíduo ele tem crise dentro dele sobre o líder que ele sempre vai ter crise sobre o líder que se tem. Então, o líder que se tem nunca vai o satisfazer em razão dele feito com o líder que se é. Ele é absolutamente perdido dentro dele, ele precisa se achar para poder se encontrar na liderança que ele tem. Então, não adianta, o indivíduo vai sempre questionar o líder que ele tem, porque ele não consegue achar nele o líder que ele é. Então, isso precisa, de certa forma, estar muito definido dentro de nós, dentro de mim. Eu preciso descobrir o líder que sou. E aí eu me transito em submissão ao líder que eu tenho. Sim. Então, não adianta eu ter um líder, ok? Se dentro de mim eu estou absolutamente perdido com as minhas convicções, eu estou extremamente lembrado tudo essa ideia de ser um líder. Então, eu consigo olhar para um líder que eu tenho e não ver o que eu precisaria de ver em relação a uma visão que eu tenho sobre mim.
Então, eu transfiro para o meu líder uma visão do que é ser um líder, em razão de eu não conseguir para mim me enxergar, sobretudo, esse líder que eu preciso ter. Então, o indivíduo precisa estar muito resolvido. E o texto que eu amo de paixão, e inclusive é o meu próximo livro agora, é Lucas 15. Lucas 15, do versículo 3. É assim que se inicia essa parábola. Sim. Jesus lhe propôs uma parábola, o qual, dentre vós, é um homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa no deserto as 99, vai em busca da que foi perdida até encontrá-la. A gente precisa já ser, de certa forma, confrontado com essa ideia. Jesus propôs uma parábola e a estrutura da parábola se inicia assim: qual dentre vós é o homem que possui 100 ovelhas? Isso aqui precisa estar muito claro dentro de, porque não há um nome aqui. Há Sim. um indivíduo que tem 100 ovelhas. Por que você diz que esse indivíduo é pastor? A partir da ideia do que ele tem. Uhum. Então, pelo fato dele ter o que ele tem, a gente se arremete à ideia do que ele é. Uau. Então, o que ele é, pelo fato do texto mostrar o que ele tem. Se a gente retira o nome ovelha, esse homem vira o quê? Então, não, a gente tem uma ideia de que ele é pastor pelo fato dele ter as ovelhas. Se você, Sim. ele perde essa ideia de ser. Então, perceba que não há um nome que define o indivíduo. Há um ofício. Uau. Jesus deixa isso muito claro. Não é sobre o nome, é sobre o que se faz. E é sobre o que se faz em detrimento ao que se tem. Então, o que se faz em razão do que se tem revela quem você é. Então, a gente olha para esse texto e vê um pastor. Por que a gente vê um pastor nesse texto? Porque a gente identificou a ovelha. Porque É. são ovelhas que fazem o pastor. Se você tira as ovelhas, essa ideia de ser pastor em razão de quê? Se para ter o que ele é, ele precisa ter o que tem. Então, Jesus Sim. já do nome, eu não preciso ter nome, eu só preciso ter um ofício. Que aí, a partir da aplicabilidade do meu ofício, as pessoas vão entender do que eu sou. E aí o texto tem um rumo, que é um rumo desconfortante para mim. Ele tem 100 ovelhas e a gente cria uma ideia de que essa ovelha se perde. Ok? Sim. Criou uma ideia de que a ovelha ela se perdeu. Só que a gente não procurou olhar para o texto e entendê-lo. Entender de forma muito, muito simples, porque está aqui no texto. O qual o homem que possuindo 100 ovelhas, está aqui escrito, perdendo uma. Não é parábola da ovelha, é a parábola do pastor que perde a ovelha. Sim. Então, a ovelha não tem capacidade de se perder. É na ausência do pastoreio que ela é perdida por quem é pastor dela. É o pastor que perde a ovelha. Está aqui. O qual dentre vós um homem qualquer, um homem sem nenhum nome, um homem sem nenhuma expressão de identidade, um homem qualquer, qual dentre vós um homem que possuindo 100 ovelhas, ele tem 100 ovelhas, está aqui, e perdendo uma. Então, a responsabilidade aí desse quadro, desse cenário, é do pastor. Absolutamente, Da ovelha se perder. sim. Agora, quando é que o pastor perde uma ovelha? É justamente na ausência. Então, Sim. a gente precisa repensar que diferença é essa que se avolumou para cá. Eles são absolutamente no que diz respeito a serem presença presente na vida de quem eles pastoreiam. É na ausência do pastor
que a ovelha vai ser perdida. Então, Sim. quem perde a ovelha é o pastor. E perdendo uma, e aí vem uma problemática que a gente é confrontado com essa imagem. Deixa no deserto as 99. Qual é a razão de 99 ovelhas estarem vivendo dentro do deserto? As 99 vivem no deserto a partir de agora, por quê? Por causa da perda de uma. Então, enquanto esse pastor aqui do texto não entender a ausência de uma, 99 fica no deserto. E mesmo as 99 sendo preservadas, e só uma ter se perdido para esse líder, para esse pastor, já foi motivo de ele parar tudo para restaurar, recuperar o que foi perdida. Justamente. Não há um delegar de autoridade a terceiros a fim de que eles vão atrás. Nem desculpas. Não, mas 99 está aqui comigo, me seguindo. Mas aí esse, foi o problema daqui se perdeu, porque não esse é o existe problema. desculpas. Vale mais quem ficou do que quem se perde. E para o evangelho não é assim. Uau, isso é fantástico. O evangelho não é assim. Essas 99 já estão guardadas. Quem se perde tem valor. Meu Deus. Então, a gente, de um tempo para cá, ouviu muitas vezes Forte. parecido como que eu vou lhe dizer. Foi Deus que limpou. Foi Deus que tirou. Peraí, que Deus é esse que traz, limpa, a priori, conduz, alimenta, discipula, e agora esse Deus vai tirar e vai jogar fora? Não. Mas não é tão dificultoso para mim dizer que Deus tirou, mas eu tenho dificuldade de reconhecer que foi eu que perdi. Sim. Então, em razão de eu ver 99 comigo, eu acho por bem não me envolver em razão de um e eu ainda tenho 99. Quando o nosso desafio é justamente essa uma. Oi? Pastor? Nosso desafio é justamente essa que se perde, porque liderar não é necessariamente você conquistar aquelas que são fáceis de você trabalhar, de você guiar, né, de você conduzir. Mas Sim. o maior desafio da liderança é justamente essa que se perde. Porque ele precisa reconhecer que foi ele que perdeu. Exatamente. E aí, permanecer o seu pastoreio, o seu apacentamento a 99, entendendo que essas 99 estão no deserto e falta uma. Que tipo de liderança é essa que tem esse tipo de perfil, que não sente a ausência daqueles que ele mesmo perdeu? Então, desse tipo de não consegue sentir a ausência. Travou, pastor. Ele não consegue. Travou um pouquinho. Travou? Voltou? Travou um pouquinho. Travou. Agora voltou. Voltou? Perdi um pouquinho do que você falou. O que predomina hoje é um coração que não consegue perceber a ausência, em detrimento de ter ainda 99. Só que isso é muito de maneira muito silenciosa. E o que é grave, né? O que é grave. Se o indivíduo hoje não perceber a ausência de uma, ele vai perder a segunda. E aí não vai ser mais 98. E aí por isso que a gente percebe uma crise dentro de algumas instituições, atrás de placas denominacionais, ambientes de pastoreio, uma crise absoluta em razão do Rafael, como líder, não ter percebido a minha ausência em razão do apacentamento, da estrutura de pastoreio, e aí eu estou perdendo de maneira tão silenciosa que eu não consigo entender. Agora, quando eu percebo a ausência, aí sim. Aí eu me... E isso acontece por causa de distrações de uma liderança?
Também, também. O que que leva... Ou da falta da consciência de uma, talvez, de uma total entrega, de uma dedicação, de uma concentração de esforços naquilo que se é colocado nas mãos. Então, Porque, eu para acredito... nós, eu vejo como um grande privilégio quando existe um chamado de Deus para as nossas vidas. Mas não basta ser apenas o chamado, não basta apenas obedecer e se colocar a exercer e a desempenhar aquilo que Deus nos entrega nas nossas mãos. Mas o como que nós vamos exercer, o como que nós vamos executar essa função, essa missão que nos é confiada. Faz toda a diferença. Para quê? Para que a gente, o que é que a gente quer dizer com isso tudo? Os resultados do que essa liderança é capaz de produzir. Porque o que vai determinar se minha liderança está sendo eficaz ou não, o que vai determinar se minha liderança é saudável ou não, o que vai determinar o nível de comprometimento da minha liderança são os resultados que eu produzo, não é? Ou o que é que eu estou fazendo com todo esse exercício dessa missão, dessa função. Agora, E pastora, aí, se você não tem resultado, o que acontece? como? Se eu não tenho resultado, o que acontece? E aí está existindo alguma deficiência aí nessa... É como você começou a fala. É preciso estar muito bem resolvido do seu Então, papel, da sua função. essa ideia de resultado é um problema. Porque hoje, toda a estrutura de relação está apoiada a resultados. Sim. E se a senhora gera resultado, eu aciono. O dia que você deixar de gerar resultado, a nossa relação termina. Então, o que a gente está gerando é relação com base em resultados. Sim. Então, quando eu me relaciono com resultados de alguém, eu me distancio de quem é você. E aí, o dia que você gerar resultado, eu estou tão distante de quem uma vez gerava resultado e o resultado dessa pessoa me fazia me relacionar com os resultados, o dia que você deixar de gerar resultado, eu estou tão distante que eu não vou saber quem é você mais. Então, o nosso problema é justamente resultados. O dia que a ovelha deixar de gerar resultado, o pastor deixa de ou pastoreá-la? Sim, hoje é assim. Então, a gente não generaliza, mas, porém, entretanto, hoje se tem esse perfil. Os números falam mais do que a relação de pé, a relação de uma mensagem, a relação de um tá bem, como está, tá tudo bem. Hoje isso não tem valor mais. Hoje são números. Para muitos, não são para todos, para muitos, hoje vale mais números. O texto de Êxodo acerca de Moisés está assim: e apacentava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro. Então, as ovelhas não são de Moisés. Sim. As ovelhas são de Jetro. No final do dia, vai ter que ter uma prestação de conta. É verdade. É isso. Mas justamente porque essa ovelha perdida, ela na verdade não era um acréscimo de um rebanho, mas era uma que já estava. Então eu acho que o que você está querendo dizer com relação a resultados é que não, ali naquela ocasião, e naquele quadro, não se tratava de um número que foi perdido, de um número que foi acrescido e se perdeu, ou não foi acrescido, na verdade. Mas de alguém que já estava e que se perdeu. E que pela falta de uma atenção para essa pessoa, para essa vida, né, para esse ser que produziu, né, essa falta e nessa ausência ao ponto de ela se perder, ao ponto de, talvez, por uma falha de uma atenção do próprio líder, assim? Sim, sim. A qualidade da liderança. Qualidade da liderança. Na verdade, a gente precisa repensar em muitas coisas hoje. Trazer novos significados dentro de nós sobre
ter um líder, né? Eu lidero a quem? Eu lidero quem? Eu lidero para quem? Eu lidero por quê? Eu lidero quando? Eu lidero aonde? Né? Então, a gente precisa organizar a cabeça conscientemente. E hoje a gente vê esse quadro aqui se multiplicando. Eu repito, não é de forma generalizada, porém, é uma realidade que a gente enfrenta hoje. Que razão eu vou atrás de se eu tenho 99? Por que razão eu vou atrás de duas se eu tenho 98? Uau. Então, para esse tipo de líder, vale mais quem fica. Ele desconhece o valor de quem foi. De quem foi, exatamente. E só foi porque ele negligenciou a presença dele. Porque essa ovelha não se perdeu, ela foi perdida. Então o problema é que eu julgo que quem ficou vale muito mais. Eu prefiro atribuir uma limpeza de Deus do que um erro meu. Porque atrás de uma dá trabalho. Dá mesmo. É verdade. Atrás de uma dá trabalho. Quantos cafés, quantas mensagens. Eu não digo mensagem de altar, porque mensagem de altar não é feia. É muito fácil. A mensagem do púlpito do altar é muito fácil. Sim. Mas essa conexão e esse relacionamento com os liderados é o que vai fortalecer essa liderança, não é? Grande entre apacentar e pastorear. É. Tem um abismo no meio. Não é a mesma coisa. Pastorear e apacentar. Apacentar é no começo da manhã e é de maneira coletiva, culturalmente falando. Agora, pastorear é no fim da tarde, é individual. Então, hoje, a gente tem um perfil de líderes que mais apacentam do que pastoreiam. Porque apacentar é fácil. Pastorear é difícil. Então, o pastoreio requer um tempo, requer cuidado, requer presença, requer preocupações. Sumiu por quê? Está acontecendo alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Uau! Tá vendo aí, meus líderes de célula? O seu papel é de pastoreio. Pastoreio, o nosso papel de pastoreio. Né? Eu tenho levado muito ao meu povo a pensar dessa forma. Inclusive, a gente estabeleceu nessa semana, sabe? Eu tive uma reunião com toda a minha liderança. E aí, nós somos cerca de mais de 100 líderes, né? E aí, a gente conversando, e numa reunião no Zoom, e eu falei justamente isso. Nós precisamos ir atrás. Não estou falando de mensagem em grupo, não estou falando de interação em grupo, não. Nós precisamos ir especificamente, particularmente, atrás daquele liderado, atrás daquela ovelhinha, que nesse processo todo de pandemia, sabe lá, Jesus, como é que está esse coração. Então, nós vamos estabelecer um dia na semana chamado Liberty Day, para que nesse dia cada um faça uma ligação exclusivamente para essa ovelha que pode estar perdida aí em algum lugar, mas que é o nosso papel restaurar, que é o nosso papel resgatá-la, que é o nosso papel trazer para perto e cuidar dela. Então, todos os líderes de célula, você vai estabelecer um dia na semana. Nesse dia da semana, você vai tratar especificamente do seu liderado frente a frente, né? Pessoalmente, particularmente. E nada de grupo, nada de mensagem generalizada, nada disso. Geral, nada disso. Mas algo mais específico mesmo. Então, eu acho que isso realmente é você estar trazendo à tona o verdadeiro valor do líder. Né? Esse líder que, de fato, se preocupa. Né? E quando eu falo de resultados, claro que a gente não está mensurando apenas o aspecto quantitativo, mas esse cuidado específico, essa preocupação e o impacto que a gente pode gerar no coração desse liderado vai também demonstrar o nível de comprometimento com a liderança que Deus colocou nas minhas mãos
para eu exercer, não é? Então, eu tenho falado muito da minha questão da influência. Nós somos todos seres influenciáveis e influenciadores. Todos nós. Agora, conforme for a minha liderança e o nível de comprometimento, de seriedade da minha liderança, eu vou usar esse poder da influência, eu vou usar esse poder, né, de interação que eu posso ter e de contagiamento. Eu não sei se nem se usa esse termo, acho que usa, né? Contagiamento, sei lá. Né? Para que eu possa trazer esse povo para perto de mim, chegando perto de mim, eu também levo esse povo para mais perto de Deus. Mas vai depender também do meu nível de relacionamento com esse Deus. Então, uma coisa vai puxando a outra, né, pastor? Justamente. O que a gente precisa sempre ter em mente? A ovelha não tem preço. Sim. Peso. Ter peso é uma coisa, ter preço é outra. Porém, hoje não se dá preço. Quem dá preço à ovelha desconhece o peso dela. Então, a ovelha tem peso, a ovelha não tem preço. Quem se propõe a ir atrás da ovelha, vai conhecer o peso dela. Está escrito: achando-a, põe nos seus ombros. Uau! Então não é preço, é peso. Então, cada ovelha tem o seu peso. Quando que o pastor conhece o peso? Quando ele propõe a ir atrás. Então, esse projeto de vocês vai fazer com que líderes sinta o peso. Porque é colocar nos ombros, tem peso. Então, a ovelha não pode ser vista como um cifrão. A ovelha é vista como que tem peso. É justamente esse peso que vai dizer a esse pastor que ele tem estrutura. Meu Deus. Está disposto a colocar ovelha nos ombros, eu desconfio da estrutura que ele tem. Porque eu só sei da estrutura que tenho quando eu coloco ovelha pesada nos meus ombros. Aí eu vou saber que nível de estrutura eu tenho desenvolvido até aqui, a ponto de ser o peso de uma ovelha. Então, líder que não está disposto, desculpa ser tão sincero, líder que não está disposto a colocar ovelha nos ombros, eu preciso desconfiar da estrutura que ele tem. Sim, 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 sim. E isso é fundamental para ele. Ele precisa identificar a estrutura que ele tem construído para si só no momento em que ele estiver disposto a colocar uma ovelha no ombro. É peso sobre peso. É o peso da ovelha sobre o peso que ele tem. E aí ele vai identificar a estrutura que ele tem construído. É a estrutura, a estrutura dele vai ser identificada no processo dele colocar a ovelha nos ombros. E aonde essa estrutura está alicerçada? Porque não basta ter a estrutura externa se a gente não sabe como que ela foi fundamentada, não é? Eu acho que essa questão da fundamentação ela é de extrema importância nessa sua colocação, porque aí vai também mostrar o quanto que esse líder está preparado para suportar realmente aquilo que foi estabelecido para que ele suportasse. Justamente. Você imagina colocar uma ovelha nos ombros e dar 2 passos e não conseguir mais e cair. Aí a culpa não é da ovelha. É justamente o peso da ovelha revelou a falta de estrutura daquele que era o pastor dela. Então, ele precisa ir atrás, pegá-la e colocar nos seus ombros. Aí ele vai ter a ideia da estrutura que ele Sim. peso dela. E aí ele vai entender que ela tem peso, ela não tem preço. Não é sobre preço, é sobre peso. E é o peso da ovelha que revela a minha estrutura. Eu não estou disposto a colocar uma ovelha nos ombros, eu nunca vou saber se eu tenho estrutura para ser quem eu sou para ela. E alguém botou até uma coisa interessante aqui, dizendo, por isso é necessário preparo
Você acha que para ter estrutura é necessário um preparo? É uma estrutura de preparo que vai gerar estrutura em mim. Entendeu? E apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro. Aonde? No deserto. Então, é justamente o processo que gera em mim uma estrutura para chegar. Tinha 100 ovelhas. Ele tinha uma estrutura. Mas ele só vai saber da estrutura que tem agora, quando ele pega essa ovelha e bota no seu ombro. Sim. Mas você entende comigo que esse preparo não é um preparo que nós já assumimos essa liderança pronto, mas é um preparo adquirido a partir de uma capacitação? Sim, pastora, existem aqueles que foram chamados para isso, e aí é indiscutível, e existem aqueles que se preparam para isso. Sim. E até esses que foram chamados precisam ser preparados. Entretanto, esses que não foram chamados, mas se prepararam, precisam da estrutura do chamado. Exatamente. Entendeu? Então, tem aqueles que se preparam para isso, porém não tem estrutura, precisam ter estrutura. E aí é todo um conjunto de preparação e a disponibilidade desse indivíduo de submeter a todos os parâmetros do preparo, para que, de certa forma, quando chega nesse nível, ele entender que toda a estrutura de preparação dele valeu a pena. Porque é aprovado aqui, na hora que ele pega uma ovelha e coloca nos ombros. Em contrapartida, foram chamados aí, precisam se prepararem para o exercício. Então, até aqueles que foram chamados precisam ser preparados à questão do exercício. E aqueles que não foram chamados, mas se prepararam para isso, eles precisam de uma estrutura de quem foi chamado. Porque chega uma hora como essa, de pegar uma ovelha e colocar nos seus ombros. Chega uma hora que é inevitável pegar uma ovelha e colocar nos ombros. Mas também só conhece isso, pastora, de pegar a ovelha e colocar no ombro quem está disposto a reconhecer que perdeu e ir atrás. Porque eu acho que o maior preparo de um líder é você ter um coração disponível e aberto para uma capacitação que o próprio Deus nos dá, nos entrega. Porque se a gente for olhar as histórias dos grandes líderes bíblicos, dos grandes personagens bíblicos que se tornaram líderes destacados na história, nenhum deles se achavam preparados humanamente para assumir aquele papel. Né? A gente vê Gideão, a gente vê o próprio Saul, a gente vê Moisés, a gente vê o próprio Isaías, tantos homens aí de Deus, e que eles não se sentiam preparados e nem tampouco capacitados para exercer aquela liderança. No entanto, se tornaram nomes extraordinários, né? Na história ao exercerem a sua liderança. Então, eu entendo que esse preparo ele está ligado e atrelado a uma questão de uma consciência de que pode ser útil no reino ao exercer a obra de Deus. E nessa disponibilidade, aí vem a questão da capacitação, e essa capacitação ela é dada pelo próprio Deus, por uma unção que o Senhor vai derramando e vai liberando sobre essa vida que se disponibilizou, sobre esse coração que se colocou aberto e à disposição para uma liderança, à disposição do próprio reino. É interessante que a ideia de ombro aqui, no texto, vem de um termo primário, de um verbo primário chamado fero. Fero é o mesmo que carregar, levar alguma carga, levar consigo mesmo,
mover pelo ato de carregar, mover ou ser transportado ou conduzido com sugestão de força ou velocidade. É uma pessoa conduzida num navio pelo mar. É o mesmo que ser conduzido para. Então, isso é só a ideia do ombro. Quando pega e bota no ombro. É a maior, uma das coisas que mais observo, que hoje se manipulam as ovelhas para carregarem seus pastores. Uau, é verdade. E não pastores movidos a carregarem ovelhas. Isso. Então, hoje se manipulam a fim de que as ovelhas carreguem, porque perderam o senso de responsabilidade individual acerca do processo do ofício, a fim de que eles carreguem. Sim. As ovelhas precisam aparecer. Não, não, não. O pastor precisa. Ah, mas as ovelhas no caminho do aprisco. Não, 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 não. Elas são conduzidas pela voz do pastor. Se não há voz, não há condução. Se não há condução, elas não sabem onde ir. Então, a crise é maior do que a gente pensa, pastora. É verdade. Tem alguém perguntando aqui, falando aqui, onde que coloca as perguntas, está fazendo a pergunta, a gente não está conseguindo, já que é muito comentário, não tem como a gente acompanhar. Então, se você tem alguma pergunta a fazer, coloca aqui na caixinha. Inclusive, tem uma, pastor, que foi colocada aqui, que diz assim, que ele tem, sabe, tem a consciência de que tem um chamado, né? Tem a convicção do seu chamado, mas a própria liderança da igreja não acredita no chamado dele. Então, ele quer saber como que exerce uma liderança, como que se ocupa uma função, uma missão, se a própria liderança da igreja não acredita no chamado dele. Como é que isso se trabalha? Acho que quem perguntou isso entrou agora. Que a gente iniciou dizendo. Mas realmente foi uma pergunta do início. A gente transfere a líderes que temos a ausência do líder que somos. Então, eu preciso me identificar primeiro. Eu preciso me identificar. E quando me identifico, eu não consigo mais ter crise sobre tudo o líder que tem. Enquanto eu entro em crise em razão do líder que tenho, é porque eu não consegui me identificar ainda. Isso. É verdade. Então, a maioria das pessoas que sofrem com seus pais, no início da sua vida, eles atribuem todos os maus tratos que o pai teve com eles sobre Deus. Então, ele acredita que Deus é assim também. Então, quando você entende que você precisa se resolver, aí a sua liderança não é mais. Você não consegue mais enxergá-la como um problema que você está vendo. O problema não é sobre um líder que não me apoia. O problema é sobre o líder que eu não me enxergo. Eu não consigo liderar a família, não consigo liderar a empresa, não consigo liderar a reputação onde eu trabalho, não consigo liderar a minha própria vida em aspectos distintos. Então eu estou perdido em mim. Eu vivo uma crise de identidade profunda. Eu preciso me redescobrir, me reorganizar. E aí eu consigo olhar para um líder e ver que não é fácil. Eu vou conseguir enxergar que é um tempo de maturação. E aí eu mudo meu conceito. Não é que eles não me apoiam. Eu é que estou dentro de um tempo de maturação. Não é que eles não me enxergam. É porque eu ainda não estou maduro. Sim. Então a nossa concepção muda
quando a gente aqui dentro muda. Ah, minha liderança não apoia, minha liderança não estende a mão. Não, 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 não. Você está olhando muito e exigindo demais. Olhe para você, se organize. Quando você se organizar, você vai olhar para ele e vai dizer: ah, tá, não era falta de apoio. É porque eu precisava entender o tempo de maturação, o tempo de crescimento, o tempo de estruturação. Ok? E agora, eu dizendo que eu tenho um chamado, que eu tenho um ministério, eu já entro em crise porque não estão me olhando como eu queria, então eu não estou preparado. E a falta de um olhar que tanto eu quero que alguém tenha, me gera isso em mim, você imagina depois. E quando Deus quer levantar, e quando Deus quer chamar, pode estar lá no escondidinho, cuidando das ovelhas como estava Davi. Não tem jeito, não é? Se descobre onde quer que você esteja. Nada fica escondido nem oculto diante dos olhos do Senhor. Esse líder em potencial, ele uma hora vai aflorar. Uma hora ele vai aparecer. Uma hora ele vai se revelar. Ou naturalmente ou sobrenaturalmente, como aconteceu com Davi. Porque estava lá Samuel, vendo aqueles homens robustos, tudo fortão, tudo saradão, é esse. Não, não era nenhum daqueles, né? Mas era um linguadozinho que estava lá nas ovelhinhas. Pastor de ovelha, olha aí, já estava lá exercendo a função. E acho muito interessante, né, nesse episódio, que as armas que Davi inicia a sua liderança são as armas do pastor. Ele não quis aquelas armaduras, ele não quis nada daquilo que entregaram a ele. Não, eu quero só meu cajado, minha baleadeira. Pronto, é o suficiente para começar aqui minha liderança. E olha como esse início trouxe a esse homem grandes conquistas, né, e grandes vitórias. Então, Deus faz essas coisas, né? Deus surpreende e realiza aí muita coisa aí na nossa vida. Gente, tá chegando tanta pergunta, pastor. Mas uma pergunta interessante aqui é que a pessoa perguntou: toda ovelha, ela se perde por falta de pastoreio? Sim, claro. Sim. Porque a ovelha é conduzida pela voz do pastor. Se não tem voz, ela vai para onde? Então pode ter um problema nisso aí. A ovelha não considerar aquela voz como seu pastor. Não, ovelha conhece a voz. Ovelha Então, se conhece. ele não está reconhecendo aquela voz, é porque ele não é ovelha. Ou é outra voz. Eu prefiro mais acreditar em outra voz do que eu não seja uma ovelha. Mas tem muita gente também, agora olhando para o lado das ovelhas, eu como pastora de igreja, a gente percebe muito isso. Tem muita ovelha no rebanho que não se considera ovelha. Aí é uma crise de identidade, mas ela é ovelha. Ou que não reconhece a voz do pastor como sendo seu pastor. E aí no caminho se perde. E aí precisa Porque ter tem uma um problema de identidade. Mas o problema é esse aí. ausência. A ausência do pastor gera isso. A ausência do pastor gera isso. Tratando-se de pastor e ovelha. Dentro desse contexto de vida pastoral, é ovelha e pastor. Ponto. Lobo é lobo. Não vem nem ao caso. Então, ovelha é ovelha. Ah, mas ela não está ouvindo a voz do pastor. Ele está falando? Ah, ele fala. Então, por que ela não ouve? E aí é falta do pastoreio. Precisa ir nela. Ela deve estar com algum problema. Ela deve estar com algum bicho no ouvido. Pois vamos arrumar os desentupidor aí de ouvido de ovelha, porque tem um bocado precisando. Naturalmente falando, ela deve estar com algum bicho. Mosca pousou, o pastor não ungiu a cabeça dela. E aí é essa ação que protege dos bichos pousarem. Ah, não, o pastor está falando. Então por que ela não está ouvindo? Ela deve estar mal, deve estar doente. Qual o problema? É justamente o apacentamento. O apacentamento é coletivo. O Verdade. pastoral. De repente eu estou exigindo que a ovelha tenha uma atitude, mas na verdade eu estou tendo a exata. Eu preciso pastoreá-la. Eu só estou apacentando. Eu quero que no processo de apacentamento ela gere resultado do apacentamento.
está doente o suficiente e eu só vou descobrir quando eu for pastorear. É ir nela, ovelha. E aí eu vou descobrir. Ah, ela não está me ouvindo por quê? Prejudicou, não está ouvindo bem, está doente, está debilitada. É verdade. Existe, sim. E são dessas que a gente tem ido atrás para cuidar, para trazer, para tratar. Glória a Para Deus. botar nos ombros, né, meu povo? É esse o nosso papel. Glória E a Deus. graças a Deus que o Senhor tem dado todo o suporte necessário, a estrutura para Que estar bom. cuidando do povo. E aí, pastor, só faltam 2 minutinhos daqui a pouco para a gente estar encerrando. Tem um bocado, realmente, um bocado de perguntas. Não sei se dá tempo ainda de responder mais uma. Deixa eu ver aqui. Ah, pronto. Tem uma pergunta aqui que fala assim. Identificação ou aceitação. O que é mais difícil para um líder? Então, é distinto. Identificação e aceitação. Se ele está buscando aceitação, ele não se identificou. Porque quem se identifica não precisa ser aceito. Não precisa. Isso é verdade. Então, quando eu busco desenfreadamente por uma aceitação, eu estou em crise. Eu quero ser aceito, mas eu não me identifiquei. Eu não sei se foi essa a ideia da pergunta, mas eu preciso me identificar. Quando eu me identifico, eu não preciso buscar aceitação, que eu já me identifiquei. Quem se identifica se acha. Quem se acha descobriu a identidade. Quem descobriu a identidade não precisa de aceitação. Vai cair. Exatamente. Vamos ver essa aqui. Pastor, mas essa a gente já falou. O significado da palavra ouvir e obedecer. Então, se ouve e não obedece. Primeiro que obedecer é fazer o que eu não quero bem feito. Então você vai sempre exigir da ovelha a obediência e ela vai sempre obedecer. Porém, há um processo da obediência, porque obedecer é fazer o que eu não quero bem feito. Quando você exige a obediência da ovelha, você precisa entender que há um tempo dela identificar aquilo, porque obedecer é fazer o que eu não quero. Ninguém obedece fazendo o que quer. O processo da obediência é você levar o indivíduo a fazer o que você está exigindo, não o que ele determinou. Então, Falta 20 segundos. gente, obrigado, pastora. Bem bom de pergunta aqui. A gente marca uma outra ocasião. Gente, o pastor chegou agora da rua, tá cansado, vai cuidar da Nath. Beijo pra Nath. Pastor, muito obrigada. A gente vai se comunicando, porque realmente bombou aqui, tem um bocado de perguntas, mas a gente guarda em uma outra oportunidade. Obrigada por esse tempo, Obrigado. pastor. Deus abençoe sua vida. Obrigado, gente. Valeu.